Então, gente, semana passada eu comecei falando sobre as placas tectônicas, aí na hora que iríamos dar aquela viajada nas teorias da internet, todo mundo caiu. Mas antes de começar a aula, eu tenho que lembrar aí sobre os trabalhos lá no portal. Alguns de vocês não estão enviando. Gente, mandei, tio. O senhor recebeu, tio? Oi? Não recebeu a de história que eu mandei? Sim, alguns de vocês estão enviando, mas, por exemplo, na aula passada, ninguém enviou. Não, eu acho que 2 pessoas só enviaram. Por que é importante vocês enviarem lá o trabalho para mim? Por 2 motivos. Primeiro, vale ponto. Então, querendo ou não, os 3 pontos, dá para salvar, às vezes você não vai tão bem na prova. É o pontinho ali que salva. E segundo, que é através do trabalho lá que eu solto no portal, que eu vou vendo como que eu vou realizar a prova. Às vezes eu vejo que vocês estão com dificuldade em determinada questão ou determinado assunto. Aí aqui na aula eu venho e vou pegando mais pesado naquele ponto. Então eu preciso que vocês mandem o trabalho lá, que senão, além de não poder dar os pontos para vocês, de participação e trabalho, que totalizam 3 pontos, eu não vou saber mais ou menos qual é o ponto de vocês. Então, eu mandei lá, tio. Oi? Eu mandei lá. Ô, tio. Fala. Que sexta-feira não teve aula. Teve sim, doido. Não teve. Sexta-feira não. Não teve ao vivo, mas teve na apostila, mano. A não ser que tu fez tudo no mesmo dia. Ao vivo não foi, porque quinta-feira foi o quê? Recesso. Cristes, sexta-feira foi? Recesso, Dia dos Namorados. Então, mas vamos lá. Molecada. A sua namorada fez isso no Dia dos Namorados, não, né? Foi o quê? Na quinta-feira? Foi na quinta-feira. Quinta-feira, no dia do Corpus Christi. Cara. Isso. Aí eu tive que ficar com metade do cabelo, metade da barba. Agora eu sei que é a mão misteriosa, que é a namorada do tio. Mano. Não, a mão misteriosa, esse vocês só vão descobrir depois de um tempo. Então, Ricardo, eu vou dar uma relembrada sobre o assunto que estávamos tendo semana passada, para poder entrar aí naquela parte lá da... Oi, fala, Eduardo. Qual é o seu nome? Eduardo, meu nome é Eduardo. Para darmos uma viajada nas teorias, naquele dia Arthur estava indo pro caminho certo. Oi? Internet deu um pau do nada, tio. Isso daí. Tio. Oi? Você é bem estranho. Duda! Oi, quem é que tá me chamando dele? Ela disse que o senhor é meio estranho, tio. Eduarda chamou o senhor de estranho. Mas é bom ser estranho. Ô, tio. Oi. Fala, Pedro. Você já me chamou Os 5 trabalhos... vezes? Ou foi o Matheus? É Matheus. Fala, Matheus. Os trabalhos que você está falando os deveres da apostila? Isso. Porque quando eu mando a apostila, eu boto lá o trabalhos do livro também, para serem feitos. Entende? Aí, por mais que alguns de vocês falam, mas a apostila a gente entrega na escola, mas e os trabalhos lá do livro? Entende? Vinícius? Oi. Sua câmera tá... Aí, voltou. Ô, tio, não tem nada do livro aqui na apostila. Dá uma olhada aí. Às vezes eu boto lá bem pequenininho. Tipo, ler de tal página, fazer exercício. Ô, tio, mas na apostila passada, pelo que eu percebi, não teve... Como é que se diz? Dever do livro, não. Sim, eu não boto em toda a apostila, entende? Eu dou uma lida lá no livro, principalmente geografia. Espera aí que tá chegando mais um. Eu dou uma lida lá nos exercícios do livro. Aqueles que eu vejo que não só vai acabar deixando vocês mais
cansados ou algo do tipo, ou que não vai agregar muito na matéria, eu não coloco e eu faço a questão. Agora, quando eu vejo que é uma questão maneira que vai agregar, eu jogo. Vitor, liga a câmera, Vitor. Olha, tio, meu dedo que tá, tio, olha. Vitor. Ô tio, eu posso mandar depois? Aliás, hoje? Manda, não, Gê, não deixa de mandar não, tá? Ô, tio. Ô, tio, É porque eu não tinha visto. Meu dedo, tio, só Vai ele dar. aqui. Deu um chão na linha, tá doido, o vento forte do caramba. A bicha rasgou meu dedo. Vitor. Vitinho tá mutado e tá com a câmera desligada. Você vai tirar foto e colocar no vídeo. Espera. E tu guarda. Pronto. Eu fui trocar de fone, tio. Agora vai ter Eduardo, olha a bagunça, Eduardo. Não. Tira esse Tio, ô tio, Oi? Não há ninguém pra trás. no Eduardo. Não adianta mais. Oi, eu não tô Heloísa. conseguindo escutar, não. Falei. Pô, Vai estragar o fone. Ô, Duda, depois. tio. Só que o meu fone. Fala, Matheus. Volta. Desativa o fone, Ana Heloísa. No de geografia. Matheus, o seu áudio está cortando. No de geografia não tem desenho. Ô tio, Oi. geografia não tem dever para fazer no livro. Sim, foi como eu falei antes. Aqueles exercícios que eu vejo que vão agregar na aula, eu coloco. Os que eu vejo que tá dando muita volta, ou que não vai ser, assim, que não é tão interessante para vocês, eu não coloco. Então só tem história, né? Não, aí na história também tem, mas é para fazer a apostila tanto de geografia quanto de história, não é para deixar fazer só um ou outro, não, é para fazer os dois. Eu já fiz. Agora vamos. Ih, Arthur dormiu, hein? Arthur? Duda, silêncio. tá ouvindo, tio? Você tá de cabeça baixa aí, cara. Tô nada, tio, aqui. Então, mercado, eu vou dar uma rápida revisada no assunto que estávamos tendo semana passada, porque a internet caiu, e vou entrar naquele lá que eu tava pedindo para vocês darem uma viajada, se até hoje fosse Pangeia. As placas tectônicas. Ô tio, Oi. Fala. você sabe qual você Fazendo o quê? viu aquele negócio do som mais alto do mundo? O quê? Você viu aquele negócio do som mais alto do mundo? Som mais alto do mundo? É. Não, não vi não. Foi o vulcão de Krakatoa. Ah, Em sim. 1893. de Takatoa. Ô tio, não Oi. tem tipo uns carros passando na rua? Sim. O som é mais ou menos de 80 bp. Isso já faz um barulho alto. O vulcão de Krakatoa, quando explodiu, deu 180. Tipo, explodiu o tímpano de Palheiras a 20 km de distância. É, que doideira. A Ana Heloísa tá fazendo libras ali, ó. Então, molecada, a Terra ela é formada lá pelas 3 camadas. Quais as 3 camadas? Núcleo, manto e crosta. Não, tio, tá errado. Não, tio, não, tá Matheus errado. falou primeiro. Matheus falou primeiro. Não, o tio tá errado. Ah, É asfalto, terra e o Japão. Nossa, que legal. O Matheus falou certo. Núcleo, manto, terra. Núcleo, manto, crosta.
a crosta do nosso planeta, ela é quebrada, como se fosse, ela não é soldadinha juntinha, ela é quebrada. Então, cada pedaço desse são as placas tectônicas. Antes, por causa das placas tectônicas, todos os continentes eram unidos, ou seja, era um continente só. Mas por causa do núcleo ser quente e jogando lava, a lava ela vai subindo, quando ela chega aqui, ela esfria, ela volta. Mas nisso que ela faz esse movimento, ela vai forçando e as placas vão se separando ou se convergendo. E por causa desse movimento, os continentes começaram a se afastar. Justamente por causa desse movimento, que hoje em dia temos vulcões, terremotos. Por quê? Os vulcões eles são criados, tem dois tipos de vulcões, o que são fissuras, porque aqui tem dois continentes. Quando eles se afastam, tem a divergência. Divergência é quando se afasta, convergência é quando se junta. Quando há divergência, abre aqui o meio. Então, o núcleo da Terra, que é formado, a lava, ela começa a subir. Quando é no oceano, as fissuras no oceano tem um lugar até que é mais quentinho. Eu esqueci o lugar que as pessoas vão porque a água é bem quente mesmo. Tem tipo... Tio, Oi? existem vulcões de gelo? Não. Por que existiria vulcões de gelo, pô? Caraca, viajou bem isso daí. Mas o que pode acontecer? Um vulcão adormecido está em um lugar onde neva e começar a nevar ali, ele está adormecido, então a neve não vai derreter. Quem olha assim acha que está saindo gelo, mas é porque ele está adormecido, não solta lava, então a neve não derrete. Mas agora, sair neve do núcleo da Terra não sai não. Se o núcleo da Terra ele é formado de ferro e níquel, que são materiais absolutamente como se fossem inflamáveis e quentes, por que sairia gelo de dentro da Terra? E tem outro tipo de lugar vulcão, totalmente. que é o que nós conhecemos, que o formato dele é como se fosse um cone. Por quê? De acordo com que a lava ela vai saindo ali, ela vai formando. Vai formando, e no final ele fica em formato de cone. Geralmente, onde tem bastante vulcões, tem também bastante terremoto. Por quê? A placa tectônica está lá e a lava fica forçando. Aí vai acumulando energia. Eu até anotei aqui, ó, eu faço anotações no meu... Vai acumulando. Aí forma as rachaduras. Quando tem essa rachadura, é liberada uma grande energia. Isso que é liberado essa energia, acontece os terremotos. Quando é na água, é maremoto. Quando acontece maremoto, essa onda de energia é tão forte que acaba formando as tsunami, que é aquelas ondas gigantescas. Então, quer ver? Eu vou até, ó, não sei se vocês estão vendo a minha água aqui. Dá para todo mundo ver? Sim. Ó, vamos botar que está acontecendo maremoto. Tá vendo que a minha água ela tá subindo? Tio, que dá para não cair em cima do computador, hein? A água vai subindo. É a mesma coisa que acontece. Tem o maremoto, as ondas vão subindo e muitas vezes vai destruindo os continentes. Por exemplo, no Japão já teve tsunami. Mas eu quero focar aqui hoje, naquele dia, começamos a falar se até hoje fosse Pangeia. Só que a internet caiu, aí não conseguiu. E é bom que teve mais tempo para vocês pensarem direitinho como que seria. Se os continentes não tivessem separado, fosse Pangeia até hoje, o que seria de diferente? Então, tio, na minha opinião, o que seria diferente Religiões? seria que os continentes estariam juntos e não separados. Tô brincando. Vou falar sério agora. Então, na minha opinião, eles continuariam sendo os continentes, sendo o único continente. Então,
as placas tectônicas, como cada continente ele tem um tipo de placa tectônica, não sei como é essa classificação, se é por país, né? Ou se é por continente, não sei. Deve Então, ser pro continente. Mas a Então. América do Sul tá em cima de uma placa tectônica. então, Eu acho nós que só todo temos uma mundo placa junto. tectônica no continente americano todo. América do Sul, quer dizer. Aí nós temos América do Norte e América Central. Esses dois continentes têm um exemplo, 3 tipos de placas tectônicas. No caso, o Brasil está em cima de uma só. Só que se fosse Pangeia, até hoje, essas placas tectônicas, no caso, elas iriam se roçar praticamente o tempo todo. Ou então haveria somente uma placa tectônica. Entende? Então poderia ocorrer vários tipos de terremoto ou ocorrer nenhum terremoto. Porque as placas continuariam sendo o mesmo. Porque na minha visão, quando era Pangeia, era só uma placa tectônica. É tipo um papel, nós temos um papel aqui. A gente tem um papel assim, ó. Aqui era o continente completo. Só que de acordo com o que foi separando, ele foi começando a se soltar assim, as placas tectônicas foi começando a se desmembrar. Então, o continente americano foi para cá, o continente europeu veio para cá, o africano veio para cá. E então, eu acho que, no caso, eles seriam uma única placa tectônica, só que se desmembraram a partir desse movimento. Ah, tá. Peraí. O... Ô, tio, Oi? Ensina aí, por favor. na última aula, Obrigada. uma dúvida que eu tava falando. Ah, obrigada. Peraí, Duda, ele vai explicar, Duda. Tranquilo. Vai, Matheus. Como as estações do ano, elas são formadas com a rotação da Terra, como se fosse Pangeia ainda, seria só uma estação do ano para o mundo todo ou continuaria sendo tipo uma estação aqui no Brasil e outra lá no outro lado do mundo? Eu acho que continuaria sendo assim, porque quem denomina estação de ano é o movimento de translação. Porque assim, não Além importa das se era só informações, o continente pode ser movido pelo movimento da Terra Não, também. peraí, deixa a Heloísa falar. Fala, Heloísa. Tira o microfone da boca, Pedro. Para com isso, mano. Ele é assim, reto. Do Polo Norte ao Polo Sul. Aí, bom, se for, ainda tem todo esfera. Se ainda o hemisfério. Então, se tivesse Pangeia, tivesse hemisfério sul e hemisfério norte, continuaria tendo o inverno, exemplo, inverno em cima e verão embaixo, entendeu? Continuaria tendo por causa da localização, eu acho. Também, porque, tipo assim, tio, tudo bem que não estaria nas extremidades, o Polo Sul e o Polo Norte. Por quê? Porque eles estariam tipo, que no centro do planisfério ali. Se a gente tem os continentes espalhados, eles iriam se juntar e ficar praticamente no meio. Então, tipo, se eu tenho um planisfério, a extremidade, vamos supor que a extremidade fica aqui e a extremidade sul fica aqui. Quer dizer, aí a Antártica fica exatamente nessa extremidade. Só que aí ela vai se juntar com os outros continentes. Claro que o clima que antigamente era bem mais frio, não vai ser tão frio como era, mas continuará sendo frio pela localização. Querendo ou não, ainda vai estar no Polo Sul. Ainda vai estar querendo ou não, vai estar no sul, entendeu? Só que não na extremidade. Vinícius. Oi? Eu acho, tio, que tipo, se ainda fosse Pangeia, se ocorresse um terremoto, eu acho que praticamente todo o continente seria afetado, né? Então, primeiro eu vou explicar aqui a parte que o Arthur falou sobre as placas tectônicas.
o que fez os continentes se separarem foi justamente ter as placas tectônicas, a crosta terrestre ser fragmentada. Devido à crosta terrestre ser fragmentada, vamos botar aqui que seja a crosta, é fragmentada. E aqui embaixo, Peraí, admite aqui, Matheus. Ah, tá, deve estar cansado. Tio. E aqui ficar forçando a lava, ela é igual a panela de pressão, que eu falei. Sobe, quando chega aqui esfria, desce, sobe, aí foi separando. Mas Entende? eu acho que eu vou vir de... Eu entendi, tio. Eu fiz uma pergunta completamente besta, porque... Não, a esse sua... foi o movimento da placa tectônica que originou a separação dos continentes. A sua dúvida foi maneira. Agora, quem é o que tá com Agora, tio, peraí, rapidinho. Tem alguém aí? As placas tectônicas, elas originam terremotos. E assim, como foi graças ao movimento das placas tectônicas que houve a separação dos continentes, foram praticamente os terremotos que originaram a separação? Não. Tem Ó, alguém aí? aqui, abaixo da crosta é o manto núcleo. Nessas camadas é muito quente, muito quente. Então, a lava ela vai subindo. Quando ela chega aqui na crosta, ela esfria e volta. Só que quando ela chega aqui, entendi. ela empurra. Então, uma placa está com a outra, aí fica tendo aquela pressão, elas vão se afastando, entende? Ou vão colidindo uma com a outra. Foi o Matheus que pegou e falou sobre o clima. Gente, quem tá com a câmera desligada aí é para ligar, tá? Coordenação, eu acho. Vitor, liga a câmera. Condenação, não entendi, não. A coordenação, tio, acho que tá. Condenação. Tem gente que tentou entrar com coordenação. Foi Lucas com a gracinha dele. Fala, Brasil. Então, o que acontece? Olha a condenação. Condenação. Até com a bandeira do Brasil atrás. O que acontece? Sobre o clima. O que forma o clima é por causa... Para de rir, Herto, senão eu não consigo parar de rir aqui. Ele clicou uma letra errada só. Condenação. O clima ele é formado por causa do movimento de rotação da Terra. Como que a Terra ela não é certinha, ela não fica certinha, se ela é um pouco inclinada e de acordo com que ela orbita o Sol, ela vai gerando os climas. Os continentes, por serem separados, tipo, um está aqui em cima, outro está aqui embaixo, os climas são diferentes por isso. Então, por exemplo, às vezes no Brasil é verão, em outro continente é outono, no outro continente é outono, e aí em outro lugar é inverno. Então, por causa da separação dos continentes, que há essa diferença de clima. Mas eu acho que foi a Heloísa, né, que falou que o clima seria muito parecido. Foi você, Heloísa? Não, tio. Esqueci quem foi que falou aqui sobre o clima, que seria bem Eu parecido. falei que Eu acho que foi Matheus, não teria teria mudança, lógico que não seria como antes, mas continuaria no sul. Foi eu. O continente. Então teria um clima praticamente frio. Não frio ainda. Não, então, como que seria um continente só, tudo ali no mesmo lugar, o clima seria praticamente o mesmo clima para todos os continentes, entende? Porque foi como eu falei, por um continente tá aqui em cima, outro tá aqui embaixo, há essa diferença. Tipo, às vezes aqui é verão, aqui embaixo é outono. Então, como que todos iam estar no mesmo lugar, iria existir sim todos os climas, porque a Terra ia continuar com o movimento de rotação e direção. Rotação e translação. Mas seria, tipo, verão para todo mundo, outono, inverno, entende? Tio. Oi? Ô, tio. Professor Eduardo, é porque
Tem que prestar... Os alunos têm que prestar atenção mesmo. É a tia Tânia que tá falando, professor Eduardo. Liga logo aí o coisa, ó. Posso no banheiro, tio? Vai lá, corre lá. Arthur. Galera, lembrando que se a live der uma caída aqui por causa do tempo, eu vou gerar um novo link, hein? Tá bom? Já falta 8 minutos, tio. 8 minutos e 30 segundos. O que mais, gente? Pode deixar a gente. O que mais aconteceria, tio? Vai lá, Ana. Falei, Ana. Ana, Deixa eu falar. Vinícius. Vai lá, eu quero saber se fosse Pangea até hoje. Eu acho, Gil, que tipo, se tivesse um desastre natural, quase todo o continente seria afetado por estar tudo junto. Isso daí é boa. A Ana bateu num ponto bom aí. Se tivesse Ô, tio, vamos supor, tivesse um vulcão no centro ali daquela Pangeia, se o vulcão fosse muito forte, ele afetaria todos os países, né, em volta dele. Isso daí, o que a Ana Tio, falou, rapidinho. o que a Ana falou, peraí. O que a Ana falou realmente tá certo. Os desastres naturais, como que seria um continente só, iriam acabar devastando mais seres humanos, os animais, as plantas. Ô, tio. Oi? Pra mim é que trocou Ana Clara. É Ana Heloísa e Ana Heloísa é Ana Clara. Aqui pra E mim também. Pode vir, mãe. Do nada. Praticamente todo mundo já mostrou a mãe de cada uma. E acho que não foi elas que mudaram, acho que bugou mesmo. deu uma bugada. Então, tio, rapidinho. Ah. Então, se a gente tivesse Pangeia até hoje, seriam várias placas tectônicas, né? Pelo que o senhor falou. Só não seria só uma, seria várias, né? Não, se não tivesse, se não existisse placas tectônicas, não iria ter como ter se separado. Não, sim. Mas, tipo assim, se a gente vivesse em Pangeia, se nosso nome do nosso continente continuasse sendo Pangeia, na realidade, a gente vivesse em um só continente. Esse continente, eu vou determinar o nome, norte-americano, ele seria em cima de uma placa tectônica só, ou ele teria várias placas tectônicas espalhadas por todos os países? Não, Bem que a seria América uma toda placa tem tectônica só. uma placa Não tectônica. é, tio, mas como que aconteceria um desastre natural, então? Por exemplo, quando caiu o meteoro na Terra, que acabou com os dinossauros. Entende? Não é verdade, tio, é fake. Sabia que... Oi? Não, tio, eu entendi. Eu entendi, mas eu pensei que o senhor estava falando de desastre natural ou causado pela placa tectônica, tipo terremoto, Era bem juntinho com a Terra. Ele colidiu com a Terra. Poderia haver terremoto, porque o terremoto, ele é a lava que eu falo ali, batendo embaixo da placa tectônica, e isso vai gerando energia. Aí Tudo quando bem, tio. acumula energia... No Brasil a gente vive... Calma aí. Aí quando acumula energia, que solta tudo de uma vez, aí tem o movimento, terremoto. claro. Entende? O terremoto, ele é ocasionado ou por causa de uma placa fica ali encostando na outra, tipo assim mesmo, nesse movimento, ou a lava que fica ali embaixo, aí vai gerando energia, até que sai. Mas, tipo, rapidinho, o Brasil, como a gente já falou, ele está em uma placa tectônica só, então não tem como ele sofrer isso, ele tem maior estabilidade. Um exemplo. Porque geralmente quando a gente está em cima de uma coisa inteira, a gente tem mais estabilidade do que numa coisa quebrada. Pode se abrir a qualquer momento. Então, aí a gente está no Brasil. A gente sabe que o Brasil ele não tem terremoto por causa disso. Uhum. E a lava continua batendo lá embaixo. Mas não acontece terremoto no Brasil. Então, por que aconteceria na Pangeia
terremoto, sendo que seria igualmente o Brasil, sendo uma placa tectônica só, só que a lava batendo também, como bate no Brasil. Então, poderia haver por causa do acúmulo de energia. No Brasil não acontece isso justamente pelas placas serem separadas. Conseguiu entender? Como assim, placa separada? Porque disseram que é uma placa... Ah, tá, entendi. Gente, O Brasil, ele está como se fosse em cima de uma placa só. Mas aqui tem outras placas, entende? Então não tem acúmulo de energia batendo nela porque a energia se dissipa. Ah, tá. Entendi. Matheus está do... Tio, e a distância entre os países, eles seriam considerados tipo dos Estados da gente, para a gente ir para a Europa, a gente tem que ir de avião, porque tem mar, essas coisas, pra gente atravessar. Ou a gente vai de navio, cruzeiro, essas coisas. Mas, se acontecesse por exemplo, a gente poderia viajar até de trem. Sim, o problema seria o tempo, né? Porque vamos botar, para você chegar aqui, você quer chegar aqui, mas você está aqui, entende? Para você atravessar tudo isso, levaria um tempo. Avião, às vezes o que o avião faz? Ele dá a volta por trás, que é mais rápido, para chegar aqui. Então, beleza. Mas eu estou falando que não haveria necessidade, no caso, de utilizar... Não, haveria necessidade, claro, para aqueles que quisessem viajar de avião. Mas não seria de extrema necessidade de só você poder viajar de avião. Você poderia viajar por outros meios de transporte. Poderia viajar de trem, mas claro que a viagem de avião seria mais cara por causa do tempo, que é rapidinho, para você dar a volta aqui. Aí, para você fazer tudo isso, levaria dias, então a passagem seria mais barata. E fora que vamos botar que você mora aqui. Você fosse de carro para Recife e você de avião para Recife. Tempo pra caramba. Galera, vou gerar um novo link aqui agora e vou mandar lá para